Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Não sei se você sabe disso, mas você é um esquisitão. Porque uma pesquisa recente mostra que pessoas que querem plantar a própria comida são vistas por outras que não plantam a própria comida como pessoas esquisitas. Ô esquisitona, Oh, dá um oi pro público aqui. oi pessoas. Falar de comida ultimamente está se tornando uma coisa bastante esquisita, muito mais esquisita do que eu e ela que somos plantadores de comida. Você pode não achar esquisito, mas tem muita gente hoje em dia que o fato de andar no mercado e ver uma galinha morta já é uma questão de um colapso emocional, inclusive com várias causas na justiça para que as bandejas de carne sejam tapadas, porque afinal de contas ninguém precisa ver um cadáver quando vai comprar comida. Não, não é isso, isso é verdade. Agora, imagina você chegar para alguém e dizer para essa pessoa que você está cultivando em casa. A primeira coisa que ela vai pensar é que você está plantando salsinha para viver. Se você disser que você está cultivando a própria comida para você não depender do mercado, você é mais esquisito ainda. E rótulos como o pastor e a pastora, porque rolou a pastora, rolou a pastora do Apocalipse. Não, pastora não, Os pastores do Apocalipse estão plantando comida porque vai faltar no mundo. Tudo bem. Tentar explicar para essas pessoas que eu quero ter uma reserva em casa ou simplesmente que eu não quero gastar dinheiro no mercado não está dentro desses limites. Porque automaticamente aqueles que ainda suportam imaginar que você está plantando comida já vem, é óbvio, um uso comercial dessa comida. Afinal de contas, para que você vai plantar se você não vai vender? Como é que você falou aí? Meninas, meninos e menines Meu, que? menines querem saber Tô fora hoje. por que a gente está plantando se não é para a gente vender, por exemplo, não é comercial. Cara, eu vou fazer tanta coisa, tanta coisa. Comidinhas gostosas, comidinhas saudáveis e ainda vou mimar um monte de gente, porque eu adoro mimar os outros com Mas comida. os meninos, meninas e menines não cozinham mais, eles pedem no iFood e outros Com todo aplicativos. respeito, para com isso. O quê? Eu só conheço meninas e meninos. E menines. Esse canal tem que se modernizar, filha. Vou Tem os plantar. menines agora. Sou do século passado. Eu também. E essa semana eu ouvi de um menine que nós, sobrevivencialistas, conseguimos tornar o ato de plantar ainda mais primitivo, dona Raposa. Nós conseguimos tornar o ato de cultivar em casa algo mais primitivo que o normal, porque a gente está cultivando comida como se fosse um feudo fechado e um blá 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 dos infernos. E é por isso que nós vamos falar hoje do mais alto pico de tecnologia de cultivo que você pode ter aí na sua casa, o Monte. O quê? Monte. Fala de novo. Monte. Soletra. Monte. Que é monte? Mentira. Monte é um monte. É o que o caipira me vendeu a lona de monte. E na verdade é mountain. Essa eu nunca tinha ouvido. Estamos aqui com Dona Raposa. Dona Raposa é a maior especialista em mountain do Guia do Sobrevivente. Dona Raposa, para começar a nossa entrevista aqui, há quanto tempo você já estuda essa técnica maravilhosa do mountain? Algo em torno de uma semana. Uma semana? Uma semana. Incrível, incrível. É conhecimento demais, minha gente. Diz uma coisa: além disso, você também é especialista em ervas medicinais, poções mágicas e coisas desse Não tipo, precisa não é contar verdade? esse outro meu lado. Esse aí Então, a gente deixa em você segredo acha e faz as que bruxarias. você consegue, antes da nossa entrevista começar, uma poção mágica, uma fórmula, uma reza, alguma coisa do tipo, fazer o pau do cara cair se ele não der like no vídeo? O Bilal cair se o cara não der like no vídeo? Sim, quem não der like nesse vídeo vai ficar broxa, só pra você saber. Dona Raposa, agora que a gente já deixou milhares de pessoas... Coloca logo esse like aí antes que alguma coisa aconteça e eu vou ser a culpada. Agora que a gente já deixou milhares de pessoas broxadas, você pode explicar pra gente qual é o benefício do uso do malting na agricultura familiar? Posso. Ele tá com um pau na minha cara. Não é um pau, é uma foice. Eu seguro o café enquanto Troca você o café fala. com o negócio. Bom, a primeira coisa é que ele vai garantir a umidade da terra
ele vai evitar que apareçam insetos, vai melhorar a produtividade da sua horta e, para quem não gosta de capinar como meu marido, ele vai ajudar a eliminar aqueles matinhos que ficam aparecendo. Agora, sério, eu vou rebater essa crítica aqui. Você conhece um filho da puta do mundo que gosta de capinar, pegar enxada e sair capinando? Não tem ninguém que gosta cansativo. disso. Todo dia não dá, não. Não dá. Nem eu. Muita gente, quando vê essa técnica, quer saber como é que faz para regar as plantas quando elas estão todas plastificadas lá dentro. De um jeito mais fácil ainda do que você ter que ficar regando. Você pode fazer ela por baixo do plástico com aquelas mangueiras furadinhas ou irrigação de gotejamento, ou você pode fazer ela por cima também. Agora, ficar de falação é fácil. Você tem a mangueira para mostrar para a pessoa? É claro que eu tenho. Bom, com vocês, as fitas de gotejamento, tá? Parece uma coisa extremamente cara, mas não é. Você compra isso daqui por metro em qualquer loja de agropecuária. Você vai usar isso daqui para conectar todas elas e fazer a horta do jeito que você quiser. O ideal é que ela passe do lado da planta que você quer que seja irrigada. E aí ela vai gotejar por essas pecinhas aqui, ó. Tá vendo esse daqui? É um gotejadorzinho, tá? Onde ela estiver encostada, ela vai pingar. Você pode instalar isso por cima do seu plástico ou por baixo dele. Nesse caso aqui de casa, nós vamos fazer um por baixo dele, porque nós também vamos ter o sistema de aspersores em cima da horta para a gente poder revezar. Afinal de contas, tudo aqui é captado, então vira e mexe a gente tem aqui vários tambores de água captada e a gente vai ter que usar os aspersores, que é mais fácil de expelir essa água nas plantas, ok? Então, tá aqui, o material todo é bastante baratinho, dá para você fazer aí na sua casa. Mas nós sabemos que isso é vendido de forma comercial, que os plásticos têm 1,20 m, já vem furado e tal. Normalmente em escala. Você tem algum meio mirabolante para fazer isso em casa? Para quem quiser estão fazer no numa guia do pequena horta. sobrevivente. Ah, é verdade, né? Você esqueceu? Então nós vamos claro que fabricar, a gente tem. nós vamos fabricar o nosso próprio mounting sob medida. Exatamente, porque a gente vai reaproveitar plástico e ainda a gente tem pequenos espaços para fazer. Então a gente não tem necessidade de ir lá e comprar grandes metragens. Dá para ir fazendo aos pouquinhos. Dá para ir fazendo aos pouquinhos de acordo com o tamanho da horta. Do jeitinho que eu gosto. Bora? Sob medida. Vamos. Então é isso, o Guia Rural segue agora mostrando para vocês o processo da fabricação artesanal de um malting que vai entrar direitinho na sua horta lindinha, meninas. Meninas, de novo? Ah, não. Cara, tchau. eu tô Vamos nessa trabalhar. hoje, eu tô nessa hoje. Sempre o lado branco para cima, refletido para as plantas, tá? Essa cobertura branca no chão vai fazer a luz bater e subir, pegando a folha por todos os lados. Dessa forma, com mais luz, a planta se desenvolve até 30% mais rápido do que se ela não tivesse o plástico branco aqui no chão. Por isso, é sempre o plástico branco que vai subir. Quando você vai para lugares muito frios, estufas frias, que precisam manter o calor baixo, aí é o lado preto que você vai ver para cima. Tá fazendo gambiarra, né? Óbvio. Tô afiando uma lata. Na faca. Depois eu passo a pedra de afiar. Pega a pedrinha. É a gambiarra master do planeta, filha. Um fuiaco. Um fuiaco. Tá vendo? Vamos pra lá. Ih, esqueci a régua, peraí. Eu vou mostrar de forma técnica e incrível como eu planejei essa horta agora, ok? Uma latinha afiada, tá? Vai colocar aqui em cima, tem a terra no fundo, é só dar uma giradinha, ó. Você já tira o buraquinho para você plantar aqui, ok? Ó.
sai inteirinho, certo? Cada pé de alface precisa de 15 a 20 para poder plantar. Então aqui nós temos 60, ok? Então olha lá, um pé de alface, 2 pés de alface, 3 pés de alface, certo? Então, essa daqui vai contar como semana 1, ok? Aqui do lado do alface, nós vamos colocar um que pode ser mais apertadinho, tá? Que é a rúcula, ok? Então, ó, a rúcula pode ser um pouco mais apertada, então a gente vai plantar rúcula só para a primeira semana, tá? Olha aqui, é isso que a gente vai consumir, tipo 4, 5 rúculas e 3 pés de alface por semana. Para minha casa é assim que funciona. Então olha só, uma coisa que você tem que saber, o mulching, ele é péssimo para você plantar direto na semente, tá? Você vai ter que comprar algumas mudas e depois, se você quiser, você fabrica mudas e transplanta para cá já direto da muda, ok? Então vamos lá. Aqui na primeira semana eu vou colocar um alface crespo normal, aqui, outro aqui, ó, lá está, e aqui eu vou colocar uma dessas aqui, ó, que é a alface roxa. Para quê? O grande segredo do cultivo de quem está plantando comida em casa é a variedade para você não enjoar da salada, ok? Então olha só, plantei a primeira semana de cultivo aqui. É claro que eu vou plantar mais, tá? Até porque a gente não tem por que deixar os espaços vazios aqui e ficar esperando, mas é só para vocês mais ou menos entenderem como é que a gente está planejando isso aqui, ok? Então vamos lá, deixa eu arrumar aqui a terra. Arrumadinha, fazer o buraquinho, 1, 2, 3, 4, tá? Esses 4 a gente vai colocar rúculas, ok? Isso daqui, ó, cada mudinha dessa daqui dá um daqueles pezão de rúcula, tá vendo? Então vamos colocar um aqui, que aí dá para intercalar rúcula com outras coisas. É óbvio que quando você vai fazer isso, você tem que planejar coisas que vocês comam em casa. E aqui todo mundo adora rúcula, então tá aí, ó, plantada num espacinho pequeno, comida para semana, alface para semana, ok? Nesse pedacinho aqui, ó, 3 semanas de cultivo, que é o que a gente consome aqui em casa, tá? O que você vai fazer agora? Porque sobrou um monte de mudinha. Não, eu vou continuar. Eu vou fazer um de couve aqui para rebater. Daquela couve que o pezinho é pequeno. E ali pro fundo vão as mais altas, entendeu? Aqui no fundo, ó, eu coloquei pimentão amarelo e vermelho. O que é a ideia aqui? É começar a fazer cultivos também que a gente possa armazenar. Então daqui do pimentão a gente consegue fazer uma conserva bem bacana. Que depois vai sair uma sardela desses pimentão aí? Com certeza. Mas aquela romana mesmo, medievalzona? Com certeza, mas a gente só mostra fazendo, ensinando, se o pessoal botar o dedo no like e colocar aqui nos comentários que quer ver, porque o pessoal anda meio desanimado. A pessoa continua fazendo buraquinhos. Ah, a ideia é essa, né? Agora... Isso prova a teoria de que tudo começa com buraco. Tudo começa com buraco. Tudo. Começa e termina com buraco. Tem gente que vai A parte que termina eu não gosto, não. Pois é. Se ali deu 3 semanas, a gente vai ter 6... Não, a gente precisa plantar 10 couves para a gente poder rapelar ela, colher ela, né? Tirando as folhas. E aí você usa, então pelo menos 2 dias você vai ter couve refogada. Tá? Não, é que eu tô olhando aqui, ó, o espaço. A gente tem mais um espaço aqui que mais ou menos faz 1 metro, né? 2 daqui. Ou seja, se ali a gente tem 3 semanas de alimento,
se a gente rotacionar isso aqui, a gente tem mais 3, 6, 9 semanas. A ideia é exatamente essa, rotacionar, enquanto essa aqui estiver brotando, a outra já está maior e assim vai. Então, daqui 10 dias planta aqui, daqui mais 10 dias, 20 dias planta aqui. Exatamente, ou seja, a gente vai ter um ciclo de 9 semanas de produção então, na quando horta. uma produção estiver acabando, a outra começa e assim vai. A gente vai ter sempre comida pronta aqui. Alface, salada, vai estar sempre aqui. Ô, Benê, Oi. você não esqueceu de nada, não? Que? Foi? A irrigação, não ia pôr por baixo? As mangueirinhas? Aqui, essa horta ela vai ter 3 redundâncias, meu amor. Ela vai ter aspersores no topo, para os dias de maior calor. Ela vai ter a irrigação das gotejamento que eu vou colocar por cima para poder fazer uma manutenção melhor e acertar os buraquinhos aqui. E ela vai ter a clássica feita com regadores. Tudo aqueles regadorzinhos coloridos lá. Se caso tudo der errado, pega o regador e mantém a horta funcionando. Entendi. Na verdade, aquela lá a gente vai fazer exclusiva para o sistema de captação de água dessa horta aqui que já está pronto. Mostra ali o filtrão ali, ó. Olha aqui, ó, o nosso tambor. Aqui tem uma calha feita de telha. Né? Essa é telha de PVC, essa aqui? É. Telha de PVC. Então ela pega a água ali, ó. Cai aqui. Tem uma peneira ali em cima para dar uma filtrada. E ali uma torneira, ó. E aqui é a nossa hortinha medicinal, que a gente já fez vídeo. Se você não viu, tem nos cards aqui em algum lugar. Olha só que linda que tá essa cebolinha aqui. Essa cebolinha, a gente fez o plantio na caixa de isopor, que a gente mostrou pra vocês também. Tem vídeo aí no canal, pra quem ainda não viu. E olha o tamanho que ela tá. Então, eu já vou fazer o segundo corte dela e cortar e congelar pra poder usar. E aí, ela vai rebrotar de novo. Ó, que bonitinho. Bonitinho. Olha só, vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a nossa cebolinha 5 dias depois. Olha o tamanho que ela já tá. Todinha rebrotada. Aguardando uma próxima colheita. O que é isso aí? Tobetes. Não tô falando disso. Eu tô falando disso aqui. Moda Horta 2023. Ah, é? Na verdade é o seguinte, gente. Eu só tenho uma muda de roupa boa que é pra ir pra missa. O resto é tudo assim, ó. Olha que maravilha. Pra ir pra horta não precisa de mais que isso, não. Tô entendendo. Ó, brotou. Então agora nós vamos fazer um canteiro de Ora Pro Nobis suspenso. Vai, reclama, pode reclamar. Eu vou reclamar sim, eu vou reclamar, sabe por quê? Pra você. Não, o que você tá fazendo aqui não é bonitinho. É bonitinho sim, olha. O pessoal vai colocar nos comentários. O que você tá fazendo é um motel de pomba, chalezinho pra pomba. Motel de pomba, isso aqui. Você acha que a pomba vai entrar aí dentro? Mas no máximo o que um você acha? Muito pititiquinho. O que você acha que vai entrar aqui? Um passarinho muito pititiquinho. Tipo o quê? Por codorna? Você Não, comprou isso aqui falando que isso aqui ia ser uma casa de codorna. Agora eu já... Vai virar motel de pomba. Vai olhando, ó. Eu vou deixar lá onde você mandou, ó. Tá aí, ó. Ó, vai ficar fofinha. Fofinha, mas daqui a pouco tem uma família inteira de pomba morando aqui em cima. E você vai reclamar que elas estão furando as suas pitaias. E eu não vou acordar às 5 horas da manhã pra tirar pomba de cima das suas pitaias. Reclamão. Você tá fazendo motel de pomba aqui em cima. Reclamão. Olha lá, que bonitinha. Ó, ó, ó. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Olha como isso aqui evoluiu em poucos dias, tá? Ou seja, nós vamos ter colheita até antes do previsto. Ó, você colocou pedrinha aqui também. Você viu que bonitinho? Ficou bacana, hein? Olha lá.
Fala daquela ali que você fez do outro Se dia. você não notou a diferença aqui, olha a nossa cebolinha que nós fizemos a poda. Olha o tamanho que ela já Eu tá. acho que mais 1 mês e meio já dá pra fazer outra colheita, né? De cebolinha? É. Eu acho que até antes. Então dá uma olhada aqui, mais de pertinho para vocês. Nesse processo aqui, nós não perdemos nenhuma muda. Olha que legal. Tá tudo empinadinho, tudo bonitinho. Tudo empinadinho. Dá uma olhada aqui. Dona Raposa. Sim. 1 semana da técnica do malting. E ela é realmente tudo que dizem que ela é. Acho que até um pouquinho mais, viu? Olha só, é uma técnica incrível para você plantar. Primeiro que você não vai precisar ficar capinando, você vai gastar menos tempo para cuidar da terra, para cuidar das plantas. Depois que a planta evolui realmente muito mais rápido que o normal. Além disso, ela ajuda a prender nutrientes dentro da terra, regula a temperatura, regula a umidade, enfim. Se você Reflete o sol para crescer mais rápido e aí você não tem aqueles toquinhos assim, sem, com aquelas folhas mortas, as folhas bem todas bonitinhas. Então, presta atenção nisso. Não é porque você só vê isso em escala industrial que você não pode fazer aí na sua horta doméstica. A nossa aqui está prestes a sofrer uma enorme transformação, ainda mais agora que a gente aprendeu a fazer ele sob medida, ok? E todos vocês podem fazer, é só ter um pedacinho de plástico de construção aí, que é baratinho pra caramba, que você dá conta de montar uma pra você aí na sua casa e ter comida de verdade nascendo no quintal. Né, ô esquisitona, plantadora de comida? Não é esquisitona, não. É, a galera fala que a gente é esquisitão porque a gente planta comida, mas a verdade é, a gente nunca vai saber o dia que vai faltar lá fora. E independente, pode ser só que a gente não tenha grana para comprar um orgânico de primeira linha, como esse que a gente planta aqui, não é? E não é só isso, não. A economia que você faz, você destina para outras coisas. Exatamente. Então é isso aí. Coloca o dedinho no like, senão você já sabe o que vai acontecer com você. Tem aquele Mas lance... só coloca o dedo se você for esquisitão. É, e tem aquele lance da bruxaria também, senão, ó, broxado 1 mês. Hein? Ai. Para de falar essas coisas na internet. Criança assiste, ou... Ah, é verdade, né? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.